Olá, eu sou Bruno Rocha, esse é o Code Show e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série sobre as minhas extensões do Visual Studio Code. E hoje eu vou falar especificamente sobre as extensões que eu utilizo para programar em Python. E o vídeo de hoje é também um oferecimento dos nossos apoiadores lá no apoia.se/codeshow. Acesse esse link se você quiser saber como faz para se tornar um apoiador. Deixa aqui o seu like e também não se esquece de se inscrever aqui no canal. A primeira extensão que é essencial caso você vá programar em Python no VS Code é a extensão chamada Python, que ela é mantida pela própria Microsoft. E ela tem basicamente tudo o que você precisa para programar em Python, tudo que é essencial está embutido aqui. Você tem autocomplete, você tem Jump to Definition, que é quando você clica em um objeto e você consegue ver a definição dele, e um monte de outros helpers, como por exemplo, gerenciamento de Virtual Env, tudo dentro de uma única extensão. Uma das coisas mais importantes que essa extensão traz é o fato de você conseguir aqui embaixo selecionar qual é o interpretador Python que você vai estar utilizando. Se por acaso você abrir o Visual Studio Code já tendo uma Virtual Env ativada, ele vai tentar carregar para você aquela mesma Virtual Env do Shell aonde você chamou o Visual Studio Code. Mas você pode clicar aqui embaixo e ele vai listar para você todos os interpretadores Python e todas as Virtual Envs que ele encontrar aí no seu computador, se você quiser, por exemplo, alterar o interpretador. Ou seja, você está num projeto aí de repente que é Python 2 e você quer testar em Python 3, ou você quer também testar em múltiplas versões de Python diferentes, você consegue com um único clique ali mudar qual é o interpretador daquele projeto específico. Lembrando que esse interpretador é apenas o interpretador que vai estar em execução dentro do VS Code, aqui nesse terminal aqui embaixo, e quando você utilizar ferramentas como, por exemplo, para executar o código aqui dentro e fazer debug. Uma outra coisa bastante útil, que é essencial que essa extensão tem, é que você pode parar o seu mouse aqui, ó, em cima de um objeto, que nem eu fiz aqui em cima na função aí rawlogger, e ele já me traz aqui dentro desse tooltip qual que é a documentação ali, qual que é o helper daquela função. E eu posso fazer isso com qualquer objeto, ele vai trazer para mim aí o help do objeto, né? Se, por exemplo, ele receber argumentos, eu consigo fazer tudo isso facilmente, sem precisar abrir ali a documentação ou a referência. E se eu quiser seguir a referência, basta eu segurar a tecla Ctrl e dar um clique ali em cima, ele me acha todas as definições, eu dou um clique e ele vai lá para o arquivo onde aquela função está definida. E aí eu posso ir fazendo esse tipo de navegação, sempre pressionando o Ctrl e clicando em cima do objeto para ele abrir para mim aí a definição e eu navegar facilmente aí no meu projeto. E uma outra coisa muito útil também é o autocomplete, também chamado de IntelliSense. Se eu quiser, por exemplo, importar de um módulo como o ITERTools, que tem bastante objeto, eu consigo fazer import e ele abre para mim aqui o autocomplete. Eu posso ver, por exemplo, tudo que tem a letra C. Então eu posso trazer daqui, por exemplo, o chain map e outras coisas aqui, combinations, compress e por aí vai. E eu vou simplesmente com as teclas aqui do teclado, as setinhas, navegando nesses objetos. Então toda essa funcionalidade ela é provida por essa extensão chamada Python, que é fornecida pela Microsoft. Uma outra extensão muito útil para quem está aprendendo Python, mas também para quem já é experiente e quer ter uma representação visual do uso de memória, é a extensão chamada Python Preview. Com ela a gente vai criar objetos e a gente vai ver de maneira visual para cada objeto que a gente criar uma representação em forma aqui de um gráfico. Então vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui esse arquivo Python e eu vou criar aqui uma variável aqui, eu vou chamar ela de nome e vou colocar uma string literal aqui dentro. E vou criar uma outra variável chamada nomes, onde ela vai ser uma lista e dentro dela eu vou colocar várias vezes aquele mesmo nome ali. Tá? Então o que eu estou fazendo? Criando duas variáveis, onde essa daqui é uma lista com cada elemento da lista sendo uma referência para uma variável que já existe. Basta você clicar aqui em cima com o botão direito, né, no nome do arquivo, e escolher o primeiro item chamado Python Preview, né, Open Preview to the Side, e ele vai abrir aqui do lado direito, olha só que legal, um stack frame, né, ou seja, ele tem aqui todos os passos de execução daquele código, e ele tem também aqui um desenho da representação visual daquele código. E olha só que interessante,
Ele tem aqui o global frame, onde eu tenho as minhas duas variáveis, e eu tenho aqui a minha lista de objetos. Se eu fizer, por exemplo, y igual a nomes, ele coloca essa setinha aqui dizendo onde está o ponteiro e para onde esse ponteiro está apontando. Ou seja, eu tenho um único objeto lista e eu tenho duas variáveis apontando para ele. E se você criar funções aqui, é interessante que se você colocar variáveis dentro do escopo local da função, por exemplo aqui, ó, y é igual a 1, return x, e aí aqui embaixo eu fizer uma chamada naquela função, ó, z é igual a foo, passando um número aqui, ó, 7. Então, olha que legal aqui do lado, ele fala para mim qual que é o escopo local daquela função também, quais são os valores que tem ali dentro, ó, o y igual a 1, qual foi o retorno daquela chamada daquela função. E o mais legal é que eu consigo navegar no stack frame dessa execução. Eu tenho aqui o back e o forward. Então eu vou voltando aqui na execução, olha que legal. E cada vez que eu volto na execução, ele atualiza para mim ali visualmente aonde estava ali aquele passo ali, aquele step do código. Então eu posso voltar aqui para o começo e ir passo a passo executando o código. E eu tenho essa setinha aqui, que é como se fosse uma setinha de debug, onde eu consigo ir entendendo aí passo a passo tudo que está acontecendo aí no meu programa. E o legal também disso daqui é para você conseguir verificar onde que tem erro no seu programa. Se eu quiser, por exemplo, pegar aqui uma variável chamada zas, olha só que legal. Ele já vai mostrar aqui para mim uma setinha, ó, e vai dizer aqui para mim, ó, zas is not defined, ou seja, eu tenho a mensagem de erro e eu tenho também uma setinha indicando exatamente aonde que está aquele problema. Então, essa extensão é legal para debugar e também muito legal para quem está aprendendo Python e quer saber como o Python trata o uso de memória. Uma das coisas mais legais do Python é que a linguagem tem embutida nela as funções para que a gente consiga acessar documentação e helper. Cada função Python, classe ou módulo, a gente consegue incluir uma documentação que a gente chama de docstring, que é um texto que vai no header dos objetos. Digamos que aqui no arquivo Python eu vou criar uma função, eu vou chamar ela de soma, só para ser um exemplo bem simples, ela vai receber A e B. E ela vai retornar aqui a soma de A mais B. E para explicar o que ela faz, a gente coloca aqui um texto no header dessa função. Com a extensão autodocstring, basta a gente colocar 3 aspas e dar o enter. E olha que legal, ela já completa para a gente toda a construção daquela docstring. E basta a gente preencher. Então eu vou colocar aqui que isso daqui faz a soma de 2 números. E dou um tab, e aí eu passo para o próximo placeholder, vou colocar aqui que é um int, primeiro número. Vou colocar aqui que o segundo também é um int, ele é o segundo número. E qual que é o return type? Também é um int. E aqui é o retorno da soma. Então, esse exemplo aqui é um exemplo bem básico, né? A gente não precisava explicar isso, mas deu para você entender como é que funciona e qual que é o objetivo. Então, a partir desse momento, quando alguém fizer um help em cima da função soma, vai conseguir ter acesso a esse texto onde explica exatamente o que aquela função faz. E é exatamente esse texto que a gente vê quando a gente está, por exemplo, aqui fazendo um import. Eu vou fazer aqui um import OS. E dentro do OS eu vou acessar aqui o path. E se eu parar o mouse aqui em cima, olha só que legal, ele me mostra um texto dizendo o que o path faz. Então esse texto que está sendo mostrado aqui nesse autocomplete é a docstring do módulo path. E eu poderia, além de colocar minha docstring nos objetos, eu poderia colocar minha docstring também aqui no meu módulo. Então, aonde você puder colocar docstring é super recomendado e a extensão autodocstring vai ajudar bastante. Se o seu projeto Python tem testes, essa extensão aqui também vai te ajudar bastante. Ela se chama Python Test Explorer. Esse daqui é um exemplo de arquivo Python com testes escritos aí utilizando o PyTest. Eu poderia executar isso aqui direto no terminal, mas eu também posso vir aqui nesse íconezinho aqui de testes da minha extensão Test Explorer. E aqui eu consigo utilizar para cada um dos meus testes, eu consigo abrir, né, o caso de teste específico, fazer o debug daquele teste, colocar um breakpoint lá. Então eu poderia vir aqui no teste, ó, colocar um breakpoint e executar ele no modo de debug. Eu poderia executar o teste todo e também, caso o teste venha a falhar, eu consigo ter o feedback aqui, ó, através do ícone de X aqui, dizendo que o teste falhou. E a hora que eu clicar, ele abre para mim aqui no terminal qual foi o motivo daquela falha, para que eu consiga ir lá no source daquele arquivo e fazer aí
o debug. Então essa extensão aqui ela é muito bacana, ela é muito simples e ela vai funcionar aí principalmente para PyTest. O Python 3 tem uma coisa muito legal que são as Type Annotations, onde a gente consegue, dentro de uma função Python ou até mesmo na definição de variáveis, especificar quais são os tipos daqueles valores. Apesar de Python ser uma linguagem dinâmica, a gente consegue fazer uma análise estática daqueles objetos e verificar quais são os tipos antes mesmo de executar o código. A Microsoft tem uma extensão chamada PyWrite que ajuda a gente a utilizar essa funcionalidade do Python 3 para evitar erros e bugs aí no nosso código. Vamos ver como que ela funciona. Digamos que no seu código Python você vai ter aqui um dicionário onde você vai armazenar produtos. Então eu vou criar aqui produtos e vou dizer que ele é do tipo dict, ou seja, que ele é um dicionário. E esse dict aqui, ele por padrão vai ter o nome do produto e a quantidade. Então eu estou especificando que ele vai ser um dict string com inteiro. E eu vou inicializar ele de maneira vazia, ou seja, vai ser um dicionário vazio por enquanto. E aqui embaixo eu vou criar a nossa função soma, que vai receber A e B. Porém, agora dessa vez, eu vou colocar que A é do tipo inteiro e também vou especificar que B é do tipo inteiro. E o retorno dessa função também vai ser do tipo inteiro, tudo especificado utilizando Type Annotations. Lembrando que Type Annotations não influencia na execução do código, é simplesmente uma anotação para ajudar na hora que a gente for ler o código e para ajudar ferramentas de análise estática a verificar se a gente não está cometendo nenhum engano. Então eu vou fazer com que essa função retorne A mais B e vamos ver agora onde que a extensão PyWrite vai ajudar a gente. Então digamos que eu queira pegar esse dicionário de produtos aqui e incluir nele um novo elemento. Então eu vou colocar aqui produtos e vou passar aqui qual que é a chave que eu quero especificar para aquele dicionário. Então reparem que a primeira coisa que ele já me mostra é aqui do lado, que o dicionário de produtos ele recebe uma chave que tem que ser string. Então ele já está me dizendo aqui na minha ajuda que é string. Mas se mesmo assim eu quiser errar, eu posso passar um número aqui e agora tentar colocar aqui um valor aí diferente. Então eu vou tentar inverter as coisas aqui. Vou dizer que eu tenho um produto lá que é um teclado e eu inverti. Ao invés de eu utilizar o inteiro como sendo o valor, eu utilizei como chave. Olha só o que o PyWrite fez para mim. Ele colocou em vermelho aqui embaixo e ele está dizendo para mim o seguinte, olha só. O dicionário foi especificado como sendo chave, string e valor inteiro. Mas eu estou tentando fazer o contrário. Então ele está dizendo aqui que o literal 23 não pode ser colocado ali dentro do parâmetro k de key, porque ele precisa ser do tipo string e que também o teclado não pode ser colocado no v de value, porque tem que ser do type int. Então eu teria que vir aqui e fazer o inverso. Então a chave seria string e o valor seria int. Então a partir de agora ele vai aceitar esse código. Então olha só que interessante, esse é um tipo de erro que a gente iria pegar só em tempo de execução e a gente conseguiu pegar aqui em tempo de desenvolvimento por conta do PyWrite. E a mesma coisa com a função soma. Se eu tentar chamar soma e passar aqui para ela um argumento que não seja do tipo inteiro, por exemplo, eu vou passar aqui soma Bruno com Python. Olha só que interessante, ele vai dizer para mim aqui o seguinte, olha lá. O argumento literal Bruno não pode ser passado para a função, para o argumento A, porque ela espera o tipo inteiro. Então eu tenho essa ajuda toda como se Python fosse uma linguagem estaticamente tipada. Mas lembrando que isso daqui só serve, os Type Annotations só serve para essas ferramentas de análise estática como o PyWrite. Durante a execução, esse código iria rodar da mesma forma e a gente iria pegar os bugs só na hora que o programa estivesse executando. Então, isso daqui é uma coisa que eu recomendo bastante. Primeiro, utilizar Type Annotations e no seu VS Code ter aí a extensão PyWrite instalada. E é isso, por hoje é só. Hoje eu mostrei para vocês as minhas 5 extensões principais para desenvolvimento em Python e ainda vai ter mais um vídeo dessa série sobre VS Code, onde eu vou mostrar aqui as minhas extensões para a linguagem Rust. Então já deixa aqui nos comentários o que você quer saber sobre o VS Code, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.